É um fenômeno incrível. Parece mágica. O Brasil é um país barulhento, cheio de vida, de movimento. Carros buzinam, pessoas conversam alto. A vida pulsa em cada esquina. Mas aí, a seleção entra em campo para um jogo decisivo. De repente, um silêncio toma conta de tudo. É um silêncio que você consegue ouvir. As grandes avenidas, como a Paulista em São Paulo ou a Presidente Vargas no Rio de Janeiro, ficam completamente vazias. Parece cena de filme. Onde foram parar todas as pessoas? Elas não sumiram. Elas apenas mudaram de lugar, unidas por uma mesma paixão. Elas estão em casa, estão nos bares, estão em praças com telões gigantes. A família toda se junta na sala. O avô, o pai, a filha, o neto. Todos vestindo a mesma camisa amarela. O amigo convida a turma toda para um churrasco. A TV fica no volume máximo. A tensão é palpável no ar. Ninguém pisca. Cada lance, cada passe, cada chute é acompanhado por um suspiro coletivo. É como se milhões de corações estivessem batendo no mesmo ritmo, sincronizados pelo apito do juiz. O trabalho para, as lojas fecham, as aulas são suspensas. O país inteiro respira futebol. A cena se repete em todos os cantos. Do Oiapoque ao Chuí, a nação se conecta. Na pequena cidade do interior, o único bar com televisão vira o centro do universo. Na favela, a laje se transforma em uma arquibancada improvisada, com bandeiras penduradas e muita festa. Nas capitais, os prédios ecoam os gritos de comemoração ou os lamentos de uma chance perdida. É uma força que une o Brasil de uma forma que poucas coisas conseguem. A geografia e as diferenças sociais desaparecem. Por 90 minutos, somos todos um só time, uma só torcida. Esse momento de paralisia nacional é a prova mais clara do poder do futebol. Ele não é apenas um esporte, é um evento cultural. É um ritual sagrado que se repete a cada 4 anos, ou em finais de campeonatos importantes. É a hora em que esquecemos os problemas do dia a dia. A inflação, a política, as contas a pagar, tudo fica em segundo plano. O que importa é a bola rolando na grama. É a esperança de ver o nosso time, a nossa seleção, alcançar a glória. E essa energia coletiva é algo que só quem vive pode entender de verdade. Por que o futebol tem esse poder todo? Porque ele nunca é só sobre 22 jogadores correndo atrás de uma bola. Cada partida da seleção carrega um peso enorme. É a nossa história sendo escrita em tempo real. É o nosso orgulho nacional em jogo. Quando o Brasil vence, não é apenas uma vitória esportiva. É uma afirmação para o mundo. É dizer, nós somos bons nisso. Nós somos os melhores. É uma injeção de autoestima em um povo que enfrenta tantos desafios. O futebol nos dá um motivo para sorrir, para celebrar, para sentir orgulho de ser brasileiro. A emoção é o combustível que move essa paixão. É o grito de gol que sai do fundo da alma. Uma explosão de alegria pura. É a lágrima que escorre no rosto, seja na vitória emocionante ou na derrota dolorida. O futebol nos permite sentir coisas muito intensas juntos. Ele nos conecta com nossos pais e avós que torceram pelos mesmos craques do passado. Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo. Esses nomes não são apenas de jogadores. Eles são heróis nacionais, figuras que representam a genialidade e a criatividade do nosso povo. Cada Copa do Mundo é um novo capítulo dessa saga. Lembramos onde estávamos em 1994, quando Baggio chutou o pênalti para fora. Lembramos da alegria de 2002, com os gols de Ronaldo Fenômeno. E claro, lembramos da dor do 7-1 em 2014. Esses jogos não são apenas resultados. Eles são marcos na nossa vida. Pergunte a qualquer brasileiro, e ele saberá contar uma história pessoal sobre uma final de Copa. O futebol se mistura com as nossas memórias afetivas, criando uma tapeçaria rica de momentos que definem quem somos como nação. Dessa forma, a camisa da seleção vira uma segunda pele. Ela representa mais do que um time. Ela representa uma identidade. É a união do samba,
da raça, da ginga, da capacidade de improvisar e superar dificuldades. Quando um jogador faz um drible desconcertante, estamos vendo a nossa cultura em movimento. Quando o time joga com garra e não desiste, estamos vendo o reflexo do nosso espírito de luta. Por isso o futebol é tão importante. Ele é um espelho da nossa alma, refletindo o que temos de melhor e, às vezes, também as nossas frustrações. Alguns jogos são mais do que jogos. São verdadeiras batalhas. Neles, a rivalidade vai muito além das 4 linhas do campo. Um Brasil contra a Argentina, por exemplo, nunca é só futebol. É uma disputa pela hegemonia do continente. É Maradona contra Pelé. É Messi contra Neymar. É uma questão de honra. Cada lado quer provar que seu estilo de jogo, sua cultura futebolística, é superior. A tensão começa dias antes da partida e não termina com o apito final. A vitória é motivo de festa por semanas. A derrota, de provocação dos rivais. Essas rivalidades podem ter raízes históricas e até políticas. Pense nos jogos entre Inglaterra e Alemanha, que muitas vezes carregam as memórias de guerras passadas, ou em um clássico como Barcelona e Real Madrid, que representa a disputa cultural e política entre a Catalunha e a capital espanhola. O futebol se torna um palco onde essas tensões são vividas de forma simbólica. Uma vitória contra um rival histórico tem um sabor diferente. É uma catarse coletiva, uma forma de exorcizar velhos fantasmas e reafirmar a própria identidade. Às vezes, o futebol é usado diretamente como uma ferramenta política. Governos já usaram vitórias em Copas do Mundo para fortalecer sua imagem e unir o país em torno de si. A Copa de 1970, no México, aconteceu durante a ditadura militar no Brasil. A conquista do tricampeonato, com uma seleção que encantou o mundo, foi usada pelo regime para promover uma imagem de um país grande e vitorioso. A música Pra Frente Brasil virou um hino que misturava a paixão pelo futebol com o nacionalismo da época. Esses jogos se transformam em questões de honra nacional. Perder para um rival qualquer é ruim, mas perder para aquele rival é inaceitável. A preparação para essas partidas é diferente. A imprensa fala sobre o jogo o tempo todo. Os torcedores não falam de outra coisa. Cada detalhe, cada declaração, cada lesão de um jogador vira notícia de primeira página. O jogo se torna uma questão de estado. E quando a bola rola, não são apenas 11 atletas em campo, mas o orgulho de milhões de pessoas sendo defendido a cada dividida. O ápice dessa união acontece nas grandes finais. Seja a final da Copa do Mundo, da Libertadores ou de um campeonato nacional, esse é o momento em que todas as diferenças são esquecidas. Não importa se você é rico ou pobre, se mora no norte ou no sul, se é jovem ou idoso. Naquele instante, todos são apenas torcedores. Todos compartilham a mesma ansiedade, a mesma esperança. É uma comunhão rara e poderosa. A cidade para, as famílias se reúnem, e o país inteiro se senta diante da TV para viver a mesma emoção. Na vitória, a alegria é explosiva. As ruas, antes vazias, são tomadas por uma multidão em festa. As pessoas se abraçam, mesmo sem se conhecer. As buzinas dos carros formam uma sinfonia caótica e feliz. Bandeiras são agitadas das janelas dos apartamentos. É uma celebração que dura horas, às vezes dias. A vitória lava a alma, renova as esperanças e nos lembra da nossa capacidade de sermos campeões. É um momento de orgulho puro, em que todos se sentem parte de algo maior, parte da conquista, mas a união também acontece na derrota. A dor de uma final perdida é profunda e amarga. O silêncio que se segue ao apito final é pesado. As lágrimas são compartilhadas. No entanto, mesmo na tristeza, estamos juntos. O sentimento de frustração é coletivo. E nesse sofrimento compartilhado também existe um laço. Falamos sobre o jogo. Tentamos entender o que deu errado. Consolamos uns aos outros. A derrota de 1950, o Maracanazo, é o maior exemplo disso.
Uma tragédia nacional que até hoje é lembrada e sentida por gerações. Esses jogos criam memórias eternas. São histórias que passamos de pais para filhos. Eu lembro do gol do Romário em 94, diz o pai. Eu vi o Ronaldo brilhar em 2002, conta o filho. Esses momentos se tornam parte da nossa biografia coletiva. Eles nos conectam com o passado e nos dão um assunto em comum, uma linguagem universal. No fim das contas, o futebol é muito mais do que um esporte. É um catalisador de emoções, um criador de memórias e, acima de tudo, uma força poderosa que une uma nação inteira como uma só família.